Olá, povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a consciência negra. E para isso, eu escolhi três livros que, na minha opinião, são leituras essenciais para entendermos um pouco mais sobre essa data tão importante e também para podermos refletir um pouco sobre as lutas sociais. Então, bora lá! Bom, pessoal, o primeiro livro que eu escolhi para tratar sobre esse assunto foi Insuprimistas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Nesse livro, a gente encontra 13 contos que se passa na perspectiva de mulheres negras, onde a gente vai percebendo a capacidade de resistência e pelas lutas que essas mulheres têm sobre o seu dia a dia, principalmente numa sociedade patriarcal, onde elas dependiam do marido. E também a gente vai conhecendo um pouco a história dessas mulheres, tanto no passado e tanto atualmente, né? Que muitas dessas mulheres sofreram violências dentro de casa, não tiveram infâncias boas, e também sobre o divórcio, né? Mas, no geral, nesse livro vai mostrando meio que uma união entre essas mulheres pela força e o amor e a esperança por um futuro melhor. E, gente, nesse livro a gente consegue, pelo menos com teoria, eu tirei várias reflexões, porque, querendo ou não, a gente acaba percebendo uma realidade diferente dentro do nosso país. Por mais que nesse livro são contos, mas a gente consegue perceber ter um olhar diferente depois que terminamos de ler. A gente termina de ler esse livro já com um olhar diferente do qual começamos a leitura desse livro. O próximo livro que eu estarei falando, é, trazendo para esse vídeo, é o Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro. E nesse livro, ele é em formato de cartas, onde a autora ela escreve cartas para sua avó por parte de mãe. E nesse livro, a autora ela também é negra. Ela vai contando um pouco sua história, desde a infância até agora na vida adulta, né? E aqui a gente acompanha um pouco sobre as dificuldades que ela teve por ser uma pessoa negra, né? Tanto dentro da escola, para poder entrar numa universidade, onde para ela foi um pouco mais difícil por conta da sua classe social, por conta da cor da sua pele e de suas origens. E aqui nesse livro ela vai contando, além dessas dificuldades, um pouco sobre suas relações sociais, com amigos, com os amores que ela teve durante a vida, né? Que, se eu não me engano, ela chegou a separar no primeiro casamento. E também ela falou um pouco sobre as relações sociais no trabalho, na faculdade e dentro de casa também, com sua família e com o pessoal e com a sua vizinhança. E também ela fala um pouco sobre as oportunidades que ela conseguiu através dos estudos. E também ela vai falando um pouco, relembrando ali um pouco seu passado. E tem um olhar ali de luta que ela coloca ali da resistência e luta que ela teve até ela chegar onde ela tá, porque essa autora que ela já conseguiu participar de várias conferências internacionais por conta dos seus estudos, e também ela fala um pouco sobre os seus sonhos, mesmo como que ela conseguiu alcançá-los, mesmo com suas dificuldades diante de uma sociedade racista. E o último livro que eu escolhi para tratar nesse vídeo foi o Olhos d'Água, de Djamila Ribeiro. Não, desculpa. É da Conceição Evaristo.
E nesse livro, ela vai retratar um pouco em forma de contos, na verdade, prosas e poesias, se eu não me engano. E ela vai tratar um pouco sobre a realidade da sociedade afro-brasileira, e como que era um pouco ali a convivência das famílias para poder, diante de violências, diante ali da desigualdade social, porque a maioria dessas famílias que vai ser tratada nesse livro são famílias que moram em favelas e que não tem muita condição social ali para, mesmo que eles trabalhem, estejam ali trabalhando de forma árdua, mas para a sociedade afro-brasileira sempre foi mais difícil para poder ter os mesmos direitos que a sociedade branca. Daí vai tratando um pouco sobre essas lutas, dificuldades, dores, as relações familiares ali também. E também vai falando um pouco sobre as relações familiares dos personagens que estarão dentro desse livro. Bom, pessoal, esses foram os livros que eu escolhi para podermos falar sobre essa data. Espero que esses livros possam ajudar vocês também a, a refletir um pouco, a conhecer novas realidades dentro do nosso país. E também esse vídeo foi inspirado mais para na data da consciência negra, para que a gente possa lembrar da importância dessa data e para refletirmos um pouco mais sobre a igualdade e sobre as lutas das pessoas negras para chegarem até onde chegaram. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares para que possamos continuar é, falando mais sobre esses temas. Então, até a próxima. Tchau, tchau!